Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 57. Tentação Fundamental e Geral. 1. Da Renascença à Revolução. Acabamos de ver que inicialmente Satanás tentou sufocar a Igreja no sangue. Ele não pôde lograr êxito. Quando os pagãos puseram fim à perseguição sangrenta, viu-se o inferno fazer os maiores esforços para obter que essa Igreja se destruísse por si própria, enfraquecida que estava pelos ataques externos. Ele suscitou as heresias. Através delas, ele retirava do corpo místico de Cristo membros mais ou menos numerosos e até populações. Mas sucedia que o que a Igreja perdia de um lado, ela o readquiria de outro, e que mesmo as ovelhas desgarradas, após maior ou menor aflição, voltavam ao redil. Ele concebeu então outro desígnio, mais digno do seu gênio infernal, continuando a suscitar seitas, a diversas confissões protestantes que se seguiram ao jansenismo. Ela raciocinou que seu triunfo estaria assegurado e para sempre, se conseguisse formar no próprio seio da Igreja uma sociedade de homens que se misturassem aos católicos como fermento na massa para produzir uma fermentação secreta que ele poria em desenvolvimento, se preciso, por vários séculos, mas que terminaria infalivelmente por expulsar do corpo da Igreja o espírito sobrenatural e substituí-lo pelo espírito naturalista. Ele obteria, assim, na terra, o mesmo triunfo, porém mais completo do que conseguira no céu pela sedução da terça parte da milícia celeste. Ele esperava chegar, através deste envenenamento lento, insensível, ignorado, a uma dissolução completa do reino de Deus sobre a terra. As duas primeiras partes desta obra descreveram esse trabalho obscuro da franco-maçonaria, porque é ela que constitui na cristandade o fermento naturalista. Para convencer-se disso, basta reler o que ela mesma disse de si própria e considerar suas obras. Vimo-la nascer nas catacumbas de Roma, no século XIV. Não contradigo aqueles que viram sociedades secretas no seio da Igreja antes desta época. Elas existiam, emprestaram seu auxílio a diversas heresias. Mas foi somente no século XIV que se formou a sociedade que teve por objetivo substituir a religião cristã pela religião natural, não num ou noutro país, mas em toda a cristandade, e que perseguiu esse objetivo imperturbavelmente até o dia de hoje, após acreditar ter chegado ao termo dos seus esforços com a Revolução. Dos humanistas aos enciclopedistas, dos enciclopedistas aos modernistas, é o grito do naturalismo que se faz ouvir sempre, por toda parte. São as instituições inspiradas pela ideia naturalista que querem substituir as instituições cristãs. Tanto é que o cardeal Pi pôde observar este fato. A questão viva que agita o mundo é saber se o Verbo feito carne, Jesus Cristo, permanecerá sobre os nossos altares ou se ele será suplantado pela deusa razão. A seita tenebrosa que se denominou franco-maçonaria não cessou, desde o século XIV, de se desenvolver em todos os países cristãos e depois entre todos os povos do universo. Em toda parte, ela se mistura a todas as manifestações da atividade humana para torcê-las no sentido do objetivo que Satanás lhe destinou, o triunfo da razão sobre a fé, da natureza sobre a graça, do homem sobre Deus. Foi o que ele propôs aos anjos, sacudiu o jugo de Deus Redentor e Santificador. Sede vós mesmos suficientes para vós mesmos e sereis como deuses. Sem contar a época em que se realizou a transformação da antiguidade pagã no cristianismo, diz o historiador Pastor, não existe outra mais memorável do que o período de transição que une a Idade Média aos tempos modernos e ao qual se deu o nome de Renascença. Desfraudou-se francamente o estandarte do paganismo. Pretendeu-se destruir radicalmente o estado de coisas existentes, a civilização cristã, considerado por eles, os humanistas, como uma degenerescência. Ao homem decaído e resgatado, diz Berriot, a Renascença opôs o homem em decaído nem resgatado,
mas que se erguia pelas únicas forças da razão e do livre-arbítrio. O ideal naturalista de Zenon, Plutarco e Epicuro, que consistia em multiplicar ao infinito as energias do ser, tornou-se o ideal pelo qual os fiéis da Renascença substituíram na sua conduta, assim como nos seus escritos, as aspirações sobrenaturais do cristianismo. Assim, Pauline Paris pôde dizer com toda a verdade que o que começou a ser mudado no mundo, na época da Renascença, foi o objetivo da atividade humana. A ordem sobrenatural foi mais ou menos completamente posta de lado. A moral tornou-se a satisfação dada a todos os instintos. O gozo sob todas as formas tornou-se objeto de todos os desejos imoderados. A noção cristã do nosso fim foi derrubada nos corações, ao mesmo tempo em que estabelecia-se o divórcio entre a sociedade civil e a sociedade religiosa. A Deus, dizia Albert no seu Tratado de Direito, deve ser deixado o cuidado das coisas divinas. As coisas humanas são da competência do juiz. A reforma, disse Taine, é apenas um movimento particular dentro de uma revolução que começou antes dela. Retorno do cristianismo ao naturalismo. Essa revolução teve seu desabrochar nos últimos anos do século XVIII. É exatamente o estabelecimento e o reino do naturalismo sobre as ruínas do cristianismo, perseguido pelos filósofos e depois pelos jacobinos. Barruel, nas suas Mémoires pour servir la histoire du jacobinisme, observa esse fato. As obras dos enciclopedistas estão repletas de indícios que denunciam a resolução de fazer suceder uma religião puramente natural à religião revelada. Ademais, a ambição deles não se limitava a transformar a França, mas a recomeçar a história e, para isso, refazer o homem nele mesmo, segundo o modelo naturalista. O grande objetivo buscado pela Revolução, dizia Bossy d'Anglas, é reconduzir o homem à pureza, à simplicidade da natureza. E ele pediu o retorno de uma religião brilhante, que se apresentasse com dogmas que prometeriam o prazer e a felicidade. Eles instituíram, pois, o culto da natureza que os humanistas tinham solicitado com seus desejos. Quando acreditaram morto o catolicismo na França, graças à guilhotina e às proscrições, puseram-se ao trabalho para instituir a religião da natureza. Robespierre inaugurou-a com o discurso de 7 de maio de 1794. Todas as seitas, disse ele, devem se confundir na religião nova da natureza. O Deus da revelação foi substituído pelo Ser Supremo, indicado pela razão. A própria razão foi deificada, teve seu calendário, suas décadas, suas festas, seu culto, sua moral. Um discurso não é suficiente para instaurar uma religião. Assim, a festa do Ser Supremo foi apenas o ponto de partida. Pouco tempo após a festa de 10 de agosto de 1793, na qual as honras divinas foram rendidas a uma estátua da natureza, erguida na praça da Bastilha, viu-se seguir uma sociedade de caráter religioso sustentada pelos governantes que lhe entregaram, logo após sua aparição, várias das nossas igrejas, os teofilantropos. Na inauguração do Templo da Felicidade, a teofilantropia é apresentada como o culto dos primeiros humanos, do homem que sai das mãos do Ser Supremo, culto original, religião da natureza, que Deus, essencialmente imutável, não pôde querer mudar. Assim, na base da teofilantropia estava a negação formal do amor divino que quis elevar a humanidade à ordem sobrenatural. Um ritual determinava o costume que devia vestir o oficiante desse culto. Uma túnica azul celeste, descendo do pescoço aos pés, um cinto rosa e por cima uma veste branca aberta na frente. Na abertura da cerimônia, crianças depositam sobre o altar um cesto de flores e frutos. Queima-se incenso. Depois o leitor começa o ofício, com uma oração à qual os assistentes se associam, mantendo-se de pé. Pai da natureza, bendigo-te teus favores, agradeço teus dons.
Digna-te receber de bom grado nossos cânticos, a oferenda dos nossos corações e a homenagem dos presentes da terra que acabamos de depositar sobre teu altar, em sinal do nosso reconhecimento pelos teus benefícios. Inútil expor por aqui todo o ritual. Ele regulamenta o ofício das décadas e das regras a serem observadas nas festas. Da primavera, 10 do germinal. Do verão, 10 do messidor. Do outono, 10 de vendemiário. Do inverno, 10 do pluvioso. Da fundação da República, 1º do vendemiário. Da soberania do povo, 30 do ventosa. Da juventude, 10 do germinal. Dos esposos, 10 do floreal. Do reconhecimento, 10 do prarial. Da agricultura, 10 do messidor. Da liberdade, 10 do termidor. Dos anciãos, 10 do frutidor. O ritual dessas festas começa por uma introdução. A teofilantropia é o culto da religião natural. O autor da natureza uniu todos os homens pelo liame de uma só religião e de uma só moral, liames preciosos que é necessário evitar cuidadosamente sejam rompidos pela introdução de doutrinas e de práticas que não conviriam a toda a família do gênero humano. O manual que expõe os dogmas dos teofilantropos exprime este desejo. Possa este código fazer a felicidade do mundo inteiro. Seus dogmas reduzem-se a 2, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Mas o que é Deus? O que é a alma? Como Deus recompensa os bons e pune os maus, os teofilantropos não o sabem e não levam até a isso as pesquisas indiscretas. Eles estão convencidos que há distância demais entre Deus e a criatura para que esta possa pretender conhecê-lo. Se seus dogmas são simples, sua moral não o é menos. Ela se limita a esta regra, a esta única regra. O bem é tudo o que tende a conservar o homem ou aperfeiçoá-lo. O mal é tudo o que tende a destruí-lo. Não foi sem motivo que demos alguma extensão à exposição do que era e do que queria ser a teofilantropia ao se estabelecer sobre a ruína da religião revelada que a Revolução se vangloriava de ter operado. No livro intitulado Théorèmes de politique chrétienne, Monsenhor Scott tem um capítulo no qual estabelece que o culto dos teofilantropos, que não é, diz ele, senão o deísmo ou o naturalismo, é o grande arcano das sociedades secretas. É exatamente isso. A misteriosa operação que os alquimistas maçons querem fazer o gênero humano sofrer é transformar o ouro da graça, o ouro da glória oferecido e dado à humanidade pelo amor infinito, naquilo que bem se poderia chamar de chumbo vil do naturalismo. Foi isto que eles perseguiram da Renascença até a Revolução. Eles acreditaram ter conseguido, mais do que nunca, eles acreditam. A esperança deles foi vã, ela ainda o será. A alma cristã, apesar da corrupção das ideias tentada sobre ela há vários séculos e apesar dos massacres dos últimos dias, tem se mostrado tão viva que Napoleão se viu forçado a devolver-lhe o culto católico. Nós temos a convicção invencível que ainda será assim após o reino dos nossos blocartes. Capítulo 58. Tentação fundamental e geral. Continuação. 2. Da Revolução aos nossos dias. Nem Satanás, nem sua raça renunciaram aos seus desígnios após a derrota sofrida pela Concordata. Desde que a franco-maçonaria se reorganizou, ela retomou a perseguição com um novo ardor e com base num plano mais vasto e mais bem estudado. Poderíamos contentar-nos em rogar aos nossos leitores que se ativessem ao que foi dito anteriormente, mas é bom lembrar os principais pontos, a fim de que os fatos citados, encontrando-se assim juntos, recebam uns dos outros uma luz que põe em evidência mais manifesta a tentação a qual está submetida a cristandade.
Na primeira fase, isto é, da Renascença à Revolução, a conjuração anticristã empregou vários séculos na perversão das ideias, fazendo suceder umas às outras as opiniões opostas aos dados da fé e despendendo o tempo necessário a fazê-las penetrar de uma região a outra, das classes superiores nas inferiores. Julgava ela que, estando assim preparados os espíritos, um vigoroso impulso bastaria para fazer ruir o edifício eclesiástico. Chegado o momento, o abalo foi produzido com uma impetuosidade e um furor ao qual nada resistiu. Essa rapidez e violência foram a própria causa da reação que se impôs. Esclarecida por essa experiência, a seita julgou que, para ter êxito na segunda empresa, devia caminhar lentamente para chegar com segurança, não somente com o trabalho dos intelectuais sobre a opinião pública, mas também com o trabalho preliminar que seus outros agentes devem buscar na ordem dos fatos, a destruição da instituição temporal da Igreja. O trabalho que vamos empreender está dito nas instruções secretas que foram redigidas por ocasião da reorganização da franco-maçonaria. Não é obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano. Pode durar vários anos, talvez um século, mas nas nossas fileiras o soldado morre e o combate continua. A primeira coisa que se fez no momento em que o culto católico era estabelecido foi desconsiderá-lo aos olhos das populações, fazer-o decair do nível que lhe conferiu sua instituição divina. Para isso foi empregada a igualdade civil dos cultos. Vimos a tenacidade de Napoleão em estabelecê-la na concordata e em dar-lhe nos artigos orgânicos estabilidade e meios para se impor. Ouvimos o brado de Pio VI. Sob esta igual proteção dos cultos, se esconde e se disfarça a mais perigosa e mais astuciosa perseguição que se possa imaginar contra a Igreja de Jesus Cristo, com o escopo de que as forças do inferno possam prevalecer contra ela. Da concordata e da legislação francesa, a máquina desorganizadora foi transportada para a Convenção Europeia, chamada Santa Aliança. Se o espírito que produziu essa peça tivesse falado com clareza, observa J. de Mestres, leríamos no alto. Convenção pela qual tais e tais príncipes declaram que todos os cristãos são uma só família que professa a mesma religião e que as diferentes denominações que o distinguem nada significam. A igualdade, até então, fora concedida apenas aos cultos cristãos. A seita aproveitou-se da Revolução de 1830 para introduzir os judeus e do Segundo Império para fazer entrar os muçulmanos. Da mesma forma, desde o dia seguinte ao da Concordata, em vez de permitir à Igreja da França reconstituir seu patrimônio, como tinha sido estipulado, adotaram-se providências, multiplicadas com o tempo, cujos efeitos só foram percebidos quando concluída a expoliação que se seguiu à separação entre a Igreja e o Estado. As compras de terras não foram mais autorizadas. As fundações tiveram que ser feitas com rendas do Estado. As igrejas, os presbitérios, os bispados foram pouco a pouco declarados propriedade dos municípios, dos departamentos, do Estado. Queriam ver chegado o momento em que pudessem tirar da Igreja da França todas as suas propriedades e, com isso, não mais deixar-lhe nenhum contato com a terra. Ela, que, todavia, não é uma sociedade de puros espíritos. Ao mesmo tempo, expulsava-se o clero católico de todas as administrações escolares, hospitalares e etc., nas quais ele podia manter relações com a sociedade e exercer alguma influência. Mas a seita tinha objetivos mais altos. A Igreja da França é apenas uma igreja particular. A seita aplicava-se em obter que o exemplo da França fosse seguido por outras nações. Mas o que mais importava, a realização dos seus desígnios, era volatizar também a instituição temporal da Igreja, chefe de todas as igrejas, captu omnium ecclesiarum.
como ela fazia ir pelos ares às igrejas particulares. Foi a primeira das missões confiada à Alta Venda. Ela o conseguiu através do poder que exercia mais ou menos diretamente sobre os governos. O Piemonte, com o auxílio de Napoleão e a conivência dos governos dos outros países, conseguiu fazer desaparecer os estados da Igreja. Tirou dos papas o prestígio e a autoridade que eles detinham na qualidade de soberanos temporais, semelhantes aos reis e aos imperadores, e mesmo superiores a todos em razão da antiguidade e da iminência de sua dignidade. Quando todos esses pontos de apoio terrenos que os séculos, a sabedoria dos homens e a providência de Deus tinham dado à Igreja foram-lhe tirados, veio a separação entre a Igreja e o Estado, operada primeiramente na França, para servir de exemplo de preparação para as outras nações católicas. Sabemos com que perfídia aceita combinar essa operação. Ao mesmo tempo em que cortava o último cabo que ainda ligava a Igreja à sociedade e impossibilitava dali em diante todas as relações entre esses dois mundos, ela pensava em cortar, através dos atrativos dos bens temporais, o outro cabo, aquele que une a Igreja da França à Igreja Mãe e Mestra. Ela prometia uma fruição precária desses bens a quem quisesse desconhecer a hierarquia, sua autoridade e sua existência. Por intermédio desses meios progressivos e tão sabiamente arranjados, a Igreja da França devia, no pensamento da seita, desaparecer. Tudo isso era apenas a primeira parte do programa, o trabalho de destruição necessário para o estabelecimento de uma religião natural. Não basta, com efeito, que a Igreja, órgão do sobrenatural no mundo, desapareça. É preciso que a religião revelada seja substituída pela religião natural. É por essa razão que Satanás pode tomar posse do seu império, sem deixar de satisfazer a necessidade religiosa que inquieta toda criatura intelectual que não chegou ao final de sua degradação. Satanás não manifesta o objetivo que busca às pessoas das quais se utiliza para alcançá-lo. Ele empurra este por um caminho e aquele por outro. Sob esse impulso, deixa vários irem além do limite que ele marcou. Mas sabe o que quer, e não podemos ignorá-lo quando consideramos o conjunto dos movimentos que imprime. Eles convergem para o naturalismo, tendem a esclarecer uma religião humanitária sobre as ruínas da religião trazida do céu pelo Filho de Deus. Os instrumentos dos quais se serve e que vemos em ação há um século, se não têm dele a evidência, têm pelo menos um sentimento instintivo. Que disse Waldeck Rousseau quando inaugurou em Toulouse a atual fase da perseguição? Mostrou duas sociedades em conflito, a democrática, trazida pela grande corrente da Revolução, e a católica, que ele não nomeou, mas designou suficientemente ao dizer que ela sobreviveu ao grande movimento do século XVIII. Tomando partido neste conflito, denunciou que atacaria inicialmente as primeiras fileiras do exército do Divino Redentor e Santificador, as congregações e as ordens religiosas. É preciso acabar com isso, dissera antes dele Raoult Rigaud. Faz 180 anos que isso dura. Com efeito, fazia então 180 anos que Satanás perdera o seu império e que se esforçava em reconquistá-lo. Falando mais francamente do que Waldeck Rousseau, Viviane declarou que o objetivo da guerra que nos fazem é opor a religião divina à religião da humanidade. Antes dele, Gambetta dissera: a luta entre os agentes da teocracia romana e os filhos de 89. Bourgeois disse: é preciso buscar a vitória do espírito da revolução, da filosofia e da reforma sobre a afirmação católica. Viviane subiu de novo à tribuna para dizer: estamos face a face com a Igreja Católica, e isso para a direção a ser dada à humanidade. A Igreja a conduz ao céu, nós queremos trazê-la de volta para a terra. Nessa mesma sessão, Pelletan foi ainda mais explícito. O grande conflito está empenhado entre os direitos de Deus e os direitos do homem. O direito de Deus, o direito do seu amor,
o direito da sua natureza, que é o bem, de se difundir, de se comunicar, até o dom de uma participação na sua natureza divina, e o direito do homem de ouvir seu egoísmo, de se confinar em si mesmo e aí triunfar sobre Deus e seu amor. A revolução, disse Lafarge, é o triunfo do homem sobre Deus. É chegada a hora de optar entre a antiga ordem, que se baseia na revelação, e a nova ordem, que não reconhece outros fundamentos, além da ciência e da razão humana. O esforço deve ser supremo. É o grande duelo entre a religião e o livre pensamento. Quando sobreveio na maçonaria a querela a respeito de manter ou dispensar o Ser Supremo, o Monde Maçonnique interveio para dizer: existe somente uma religião, uma só verdadeira, uma só natural, a religião da humanidade. Dizendo isso, o Monde Maçonnique apenas observava qual era a doutrina constante da franco-maçonaria. Gustave Bord, um dos que melhor a estudaram, pôde resumir assim suas verificações. A franco-maçonaria é uma seita religiosa que, após algumas tentativas, se organizou, sobretudo na Europa, por volta de 1723. Professou uma doutrina humanitária e se sobrepôs às outras religiões. Tudo isso confirma as palavras de Monsenhor Scott. O grande arcano das sociedades secretas é o naturalismo. E as de Leão XIII. O desígnio supremo da franco-maçonaria é destruir de alto a baixo toda a disciplina religiosa e social nascida das instituições cristãs e substituí-la por uma nova, cujo princípio e leis fundamentais são tirados do naturalismo. Venho buscar a luz, deve dizer o recipiendário no dia da sua iniciação, porque meus companheiros e eu estamos perdidos na noite que cobre o mundo. Desde o tempo em que ele está envolvido pelas trevas da superstição, quer dizer, desde que as superfluidades místicas vieram se impor à razão, desde que deveres empíricos desviaram as consciências, desde que as falaciosas promessas de além-túmulo redundaram no abandono da busca dos verdadeiros bens, aqueles que a natureza nos oferece tão liberalmente. É, pois, a insinuação do naturalismo que é a insinuação mãe, aquela da qual derivam, ou aquela com a qual se relacionam, todas as insinuações que a franco-maçonaria espalha pelo mundo desde as suas origens. E o naturalismo é exatamente a tentação suprema a qual Satanás submete a cristandade desde que soube construir, para auxiliá-lo, esse formidável organismo que é a franco-maçonaria. Através dela, ele continua no nosso mundo o combate. O mesmo combate que levantou no céu nas primeiras horas da criação do mundo e que se apressou novamente em suscitar nos primeiros dias da existência do gênero humano. O cidadão Sibrac tinha o sentimento dessa continuidade quando, em 1866, no Congresso do Livre Pensamento, realizado em Bruxelas, convocava as mulheres para a grande obra, dizendo: foi Eva quem lançou o primeiro grito de revolta contra Deus. E os instituidores da franco-maçonaria bem assinalaram que essa perspectiva não lhes era desconhecida quando deram às lojas como brado de admiração e de aprovação essa exclamação: Eva, Eva! Aceita por ela mesma, ou por aqueles que de perto ou de longe sugestiona, tem desempenhado o papel que lhe foi designado com uma amplitude, uma perseverança e uma eficácia, cujos resultados enchem de assombro mesmo aqueles que a ela permanecem. Que nossos leitores se lembrem do que dissemos a respeito das associações criadas em todos os pontos do mundo para bater as barreiras doutrinárias no seio do catolicismo, como em todas as seitas, e assim preparar o terreno religioso para o estabelecimento da religião do futuro, do judaísmo dos novos dias. Essa religião já toma forma na América. A religião americana, diz Bargy, tem dois caracteres que a definem. Ela é social e ela é positiva. Social, isto é, mais preocupada com a sociedade do que com os indivíduos. Positiva, isto é,
mais curiosa com o que é humano do que com o que é sobrenatural. E Strong, no início de seu relatório oficial para a exposição de 1900. Hoje a religião se envolve menos com o futuro do que com o presente. A religião, servindo ao progresso terreno, confunde seu objetivo com o das ciências morais e sociais. Quer dizer, se humaniza, se naturaliza. No livro que acabamos de citar, Bajee tem um capítulo intitulado Uma Paróquia Americana, que pode ser apresentado como o tipo aperfeiçoável dos futuros grupos religiosos baseados no naturalismo. A paróquia está dividida em clubes: Clube dos Homens, Clube dos Jovens, Clube das Moças. Admitem que não podem organizar as mulheres casadas em clubes, porque os cuidados da casa as retêm nos seus lares. Há, não obstante, algumas instituições para elas. No Clube dos Homens, há 3 sessões de ginástica por semana. Toda terça-feira, uma reunião para discussão das questões sociais. E toda quinta-feira, dança. No Clube dos Jovens, toda segunda-feira, aulas de aritmética, ortografia, leitura e caligrafia. 3 vezes por semana, sessão de ginástica e banhos. Terça-feira, dança. Quarta-feira, exercícios militares e outros. No Clube das Moças, todos os dias, aulas de costura, moda, culinária. 3 vezes por semana, aula de cultura física. 2 vezes por semana, aula de leitura. 5 vezes, aula de estenografia e datilografia. Os pastores favorecem a dança. Concertos, peças, representadas pelos membros, servem assim para criar uma atmosfera social. A vida interna e íntima da paróquia reside nos clubes, mas sua ação se estende para fora dos clubes, através da clínica, da oficina de auxílios e, sobretudo, através de 2 obras de mutualidade, a agência de empregos e a associação de empréstimos. As igrejas assim organizadas do ponto de vista da ação social são chamadas igrejas institucionais. A igreja institucional criou um novo tipo de pastor, o pastor homem de negócios. O diretor de uma fábrica, diz o Evening Post, não precisa de mais talento para a ação do que o chefe de uma igreja moderna com a multiplicidade das suas obras. Não há lugar para a teologia num homem que preside 6 comissões numa tarde. A igreja institucional não formará Tomases de Aquino. Um dispêndio tão grande de atividade e de dinheiro teria pelo menos uma finalidade espiritual? Bajee questionou-se a respeito. Ele responde: as igrejas da Europa levam o dogma tão a sério que tudo o que elas fazem de humano parece a seus adversários um caminho secreto que leva ao dogma. Mas quase nunca vem ao espírito de um americano vislumbrar numa boa obra um sentido oculto dogmático. As obras sociais transformam-se na própria existência dessas igrejas. Para os jovens ministros da nova escola, são as obras que constituem o encanto do seu trabalho. No pensamento do clero, a obra humanitária não está subordinada à obra eclesiástica. Quando a equipe de futebol comparece ao serviço religioso da noite, ele se rejubila, mas quando a coleta da noite fornece dinheiro para o futebol, ele não se rejubila menos. Da mesma forma, os membros das obras amam-nas por si mesmas. É a única forma de religião que muitos amam. Os americanos têm uma tendência a não compreender outro culto que não seja a ação. As obras não são para eles um auxílio para a religião. Elas são a própria religião. Existe em Nova York uma conferência religiosa do estado de Nova York. Ela estimula os outros estados a constituírem confederações semelhantes. Todo ano ela realiza uma Assembleia Geral. A sessão de 1900 reuniu representantes de 11 seitas, entre elas a dos judeus. Suas sessões da manhã realizam-se no edifício das Caridades Reunidas e as da tarde nas diversas igrejas por revezamento.
Na sessão 1900, os conferencistas discutiram, entre outras questões, estas que bem mostram o espírito e as tendências dessas associações. Possibilidade de um culto comum. A religião, princípio vital de uma democracia. Um rápido serviço religioso ocorre nas sessões da tarde, e uma comissão formada por 2 pastores e um rabino propôs um manual do culto comum, composto de orações tiradas dos ofícios judeus, fragmentos da liturgia cristã, antiga e moderna, e extratos das Sagradas Escrituras adotados pelos judeus, cristãos e sociedade morais. Stanley Huth, encarregado pelo Jornal de Nova York, mais preocupado com as questões religiosas, de uma pesquisa sobre a Igreja moderna, observou de perto esses ministros do novo modelo e concluiu assim: permuta é a primeira e última palavra do cristianismo. Essa mentalidade dos americanos explica por que eles põem ardor no seu trabalho, na conquista da fortuna, uma espécie de sentimento que eles chamam de religioso. Acredita-se, diz Bargi, que os americanos têm o gosto pelo bem-estar. Absolutamente não é isso. Eles têm o gosto pela religião. O culto deles pela civilização material tem todos os caracteres da ilusão religiosa. Eles se molam verdadeiramente a Moloque, como os mártires voluntários de Cartago. Tal é o esboço atualmente existente da religião natural. Esse culto naturalista certamente encontrará melhor acolhida do que aquele inventado pelos seguidores de Robespierre e pelos teofilantropos. Dir-se-á, foi entre os protestantes que nasceu. Não sairá do meio deles. Que ninguém se engane. Mais de uma paróquia católica da América o adotou, mais ou menos inteiramente. E entre nós, a democracia cristã não empurra o clero nesse sentido? O ex-padre Herbert permitiu-se dizer: não é verdade que nos dias atuais a fé ativa e viva não é encontrada mais numa casa do povo do que numa catedral, num laboratório, num armazém cooperativo, do que em numerosos conventos? É um exagero que chega às raias da mentira, mas não poderia ele citar tendências e fatos que cobririam essa mentira com uma certa aparência de verdade? Ao lado do culto humanitário, tomarão lugar os cultos propriamente luciferinos, que assim vimos se formar. Como na Igreja Católica se encontram as ordens e as congregações religiosas mais direta e plenamente dedicadas ao culto de Deus.